Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, hoje para falarmos um pouco sobre a pré-história, né? Na disciplina História. Então, assim, nós sabemos que a pré-história é o período que antecede a escrita. O que seria isso? Aqui dentro da pré-história, a gente tem a época, o período onde os caçadores dominaram o fogo, temos o sedentarismo e o desenvolvimento do comércio e do dinheiro. Lembrando que o nosso conteúdo, o conteúdo trabalhado hoje de pré-história, ele está aí no nosso livro didático, nas páginas 26 até a página 29. Então, é interessante que vocês acompanhem, né, a nossa aula com atenção também, dando uma atenção ao livro didático, que ele contempla várias informações. Pré-história, como eu já disse, é o período anterior da invenção da escrita. E aí, só lembrando que a escrita é de suma importância, porque a escrita é quem proporciona a veracidade histórica de um povo. Não que outros documentos não possam, no contexto atual, serem vistos como os documentos históricos, como vocês também já sabem, né, que a gente já trabalhou em uma aula anterior. Por exemplo, na nossa cidade de São Luís, a gente tem aqui os casarões, todo um monumento arquitetônico que também corresponde à questão histórica, é considerado também documento, porém não documento escrito. Tá? Então, por isso, a importância da escrita aqui nesse momento. Aqui a gente tem a imagem de alguns homens, né, na caverna. Vocês lembram que, nesse período da pré-história, é marcado por Idade da Pedra, né? Então, o homem ele não tinha ainda, nesse primeiro momento, um local para ele se fixar. Ele ficava andando, procurando vários locais para que ele pudesse passar hoje à noite, dormir amanhã, e dentre os quais ele usava aí, com muita frequência as cavernas, onde também ele deixava lá os seus registros, como a gente pode perceber hoje, né? Pinturas rupestres e tudo mais nesse sentido. Aqui também a gente ainda tem a imagem desse homem nesse momento tão arcaico, tão antigo, utilizando aqui a pedra e uma lança de forma muito simples, provavelmente aqui no momento de conflito, né? Entre povos, entre pessoas aqui, entre esse homem pré-histórico, do período da pré-história. E aí também é interessante lembrar que esse homem, no período da pré-história, no período mais necessariamente paleolítico, que a gente vai comentar com mais exatidão aqui para frente, ele tem a questão da madeira, o fogo, ele já começa a ter um contato com esse fogo, né, com o fogo, que posteriormente ele vai usar aí até para afugentar alguns animais, algo que o ameace, e também até para poder fazer, né, cozimento, começar a cozinhar a carne de determinados animais. Também instrumentos que esse homem fazia, né, muito simples, de maneira muito rudimentar, como lanças, arpões. E período paleolítico. Período paleolítico é conhecido como período da pedra lascada. O que isso quer dizer? Período onde o homem utilizava a pedra de maneira muito simples, muito rudimentar, não tinha uma técnica mais precisa. E aí depois a gente vai ter noções também, vai perceber o período neolítico, onde o homem já tem uma maior habilidade com fogo, ele já passa a utilizar esse fogo para várias outras coisas, e também entra no período paleolítico, ou melhor, no período neolítico, a questão da agricultura. O homem passa a perceber que se ele cultivar a terra, se ele, por exemplo, lançar uma semente em um determinado local, ele percebe que essa semente dá frutos e ele pode se alimentar ali, ele não precisa mais estar mudando, né? E aí, ao fim desses dois períodos, a gente tem a Idade dos Metais, que é o último período aí da pré-história, né? A Idade dos Metais encerra essa parte da pré-história. E aí, dentro do período paleolítico, é importantíssimo ressaltar o sedentarismo, que eu até já mencionei com vocês, que é quando o homem ele para de estar buscando lugares para dormir. Hoje ele dorme aqui, amanhã ele dorme em outro lugar, e aí ele passa a fixar moradia, residência em um local fixo. Esse período aí a gente chama de sedentarismo, esse momento. Só lembrando que vocês sabem que a utilização das palavras depende muito do contexto, do momento que a gente vai utilizar essa palavra.
Por exemplo, sedentarismo. Se eu falar aqui para vocês em um contexto que não seja esse contexto histórico, digo, Catiana é sedentária. Vocês vão logo pensar que eu sou uma pessoa, que não é o caso, gente, nada a ver, tá? Sou uma pessoa que não faz atividade física, uma pessoa que não se move, não corre, não faz nenhum tipo de atividade física. Fico só sentado, um exemplo, vendo TV o tempo todo e não me movo para nada, que não é verídico. Esse é um exemplo de sedentarismo. Porém, neste contexto aqui, no contexto histórico, não. É quando o homem passa a se fixar em um único lugar. Aqui a gente tem a noção das primeiras comunidades sociais, organização social do homem, quando ele passa a criar gado também, cultivar a terra na questão da agricultura, ele passa aqui também a fixar suas moradias, construir suas casas, e, por incrível que pareça, nesse momento aqui já surge alguma noção de comércio. Pequenas coisas o homem começa a comercializar, só que ainda não com aquela moeda dinheiro que a gente conhece hoje, mas ainda em forma de escambo. Aqui a gente tem, nesse momento, o desenvolvimento do comércio, do dinheiro. Inicialmente, vocês sabem que se trabalhava, o homem aqui anteriormente trabalhava com a questão do escambo. Só lembrando a vocês, o que é escambo? Vocês lembram que quando os portugueses chegaram aqui, né, não descobriram o Brasil, porque aqui já moravam os índios. Então, quando os portugueses chegaram aqui, os índios achavam muito interessante todas aquelas coisas que eles tinham e queriam, né, queriam aquelas coisas para si. Então, o que acontecia nesse momento? O escambo. O português dava uma daquelas coisas que a gente chamava de bugigangas, ou um espelho, ou um botão da roupa, e o índio dava ouro, embora ele ainda não tivesse essa dimensão do quão precioso era o ouro que ele trocava por coisas super simples, né? Então, nesse momento, surge a questão do escambo. Aqui, nesse período, também tem essa questão, mas o comércio ele já passa a desenvolver uma outra forma de trabalhar as mercadorias. O escambo também, só lembrando, ele tinha uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu estou aqui, queria trocar minha mercadoria, e aí quem tinha minha mercadoria era a professora Marinalva. Só que a professora Marinalva estava muito distante de mim. Até eu conseguir encontrar a professora Marinalva, trocar minha mercadoria com ela, era muito complicado. Então, nesse cenário do comércio, surge o comerciante. O que era o comerciante? Era o intermediário. O comerciante ia, já com a moeda, com o dinheiro, pegar aquela moeda, o dinheiro que eu dei a ele, e ir atrás de comprar a mercadoria para revender para mim, a mercadoria que eu estava precisando. Então, isso ajudou muito nessa questão do comércio. Muito bem, queridos, então a gente teve aí um pequeno problema técnico, né? Essa questão do ao vivo tem dessas coisas. Então, vamos lá, vamos fazer aí uma breve revisão. Muito bem, então, retomando, vocês já sabem que nessa aula a gente trabalhou pré-história, que é o período que antecede a escrita, e só lembrando que a escrita era algo de fundamental importância, porque era ela quem dava veracidade à história de um povo. Vocês também aprenderam nessa aula Paleolítico, e Paleolítico é um dos períodos da pré-história que corresponde à idade da pedra lascada. Idade essa que o homem trabalhava a pedra, melhor, trabalhava com a pedra de forma muito rústica, muito simplificada. Também vocês viram aqui a questão do Neolítico, que é onde o homem já começa a aprimorar a sua forma de trabalhar com a pedra. Ele também já sabe trabalhar com fogo de forma mais interessante. E tem a questão da agricultura, que é primordial porque a agricultura também possibilita ao homem ele passar a ser sedentário, no sentido de que ele poderia permanecer fixo em um único lugar, fazer suas plantações, sua horta, criar gado e tudo mais. E, por fim, a idade dos metais, que finaliza aí esse processo de pré-história, é o último desses períodos, e é onde o homem começa a trabalhar com metais, como, por exemplo, o cobre, desenvolvendo lanças e várias outras coisas. Agora a gente tem um pequeno desafio. Vamos lá? Pronto. Qual período anterior corresponde ao da invenção da escrita? Pensem aí, tempo. Muito bem. Então, marcou correto, ou pensou corretamente, quem lembrou aí da questão da pré-história, que é quando o homem, né, já começa a utilizar aí, depois, posteriormente, o homem já começa a utilizar a escrita. Então, só lembrando, a pré-história é o período que antecede esse momento da escrita. Mais uma perguntinha?
Aqui a gente tem umas imagens, né? Observem com atenção e descubram. Qual dessas imagens ela tem características do sedentarismo? Temos uma imagem, a primeira aqui, que ela lembra o homem em movimento, como se ele estivesse procurando um lugar para ir. E na outra imagem, o homem já aí num pequeno grupo social, fixo em um determinado lugar. Bora lá, tempo. Acertou quem marcou esta imagem, que remete ao homem, né, fixo ali no momento sedentário. Queridos, então, por hoje é só. Nós temos aí atividade nas páginas 30 e 31 do livro de História. Só lembrando, é muito importante que vocês façam essa atividade de fixação, que vocês deem uma olhada no livro didático, né, porque ele ajuda a complementar essa aula que foi ministrada hoje. E que breve a gente possa estar aí juntos, né, porque por conta dessa situação a gente se encontra meio distantes, mas nunca separados. Um forte abraço em vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Começou num ambiente mais humano, mais acolhedor. Venha ser protagonista das suas conquistas. Mais experiência, mais educação. Venha aprender, fazer e conviver. Vem ser Rosa de Saron. Mais que pessoas, histórias, mais que conteúdos, resultados. Venha construir com